Linha poligonal. Uma linha poligonal é uma sequência de segmentos de reta num dado plano designados por lados. Portanto, cada lado representa um segmento de reta, tal que pares de lados consecutivos partilham um extremo. Portanto, no primeiro caso, vêm duas figuras. Só a primeira representa uma linha poligonal. Porquê? É uma sequência de segmentos de reta onde vocês conseguem ver dois lados e esses dois lados partilham um extremo, está bem? Certo? Neste caso aqui, reparem, eu desenho aqui o segmento DB, mas depois tenho que interromper para desenhar o AC, portanto não é uma sequência de segmentos de reta, está bem? Ok, portanto só a primeira é uma linha poligonal. No segundo caso, lados que se interceptam não são colineares, ou seja, tem aqui também duas figuras, só a segunda figura é que é uma linha poligonal. E porquê? Reparem, esta figura é constituída por três lados, mas dois dos lados são colineares, ou seja, o lado AB e o lado BC são colineares, porque eles estão alinhados, formam uma linha reta. Portanto, esta figura não é uma linha poligonal. No terceiro caso, o que é que acontece? Para ser linha poligonal não há mais do que dois lados partilhando um extremo. Então, reparem, aqui esta figura é uma linha poligonal porque é uma sequência de segmentos, de reta, certo? Aqui não é uma linha poligonal. Reparem, é muito simples. Eu para desenhar esta figura, o que é que tem que haver? Uma interrupção. Chego aqui e paro. Ou seja, tem aqui este vértice e este vértice é partilhado por três lados. 1, 2, 3. Então, não é uma linha poligonal, porque se for uma linha poligonal, não há mais do que dois lados partilhando um extremo, ok? Muito bem. Então, no primeiro caso, a primeira figura, no segundo caso, a segunda figura e no terceiro caso, a segunda figura. Portanto, em suma, fazendo um resumo, portanto, uma linha poligonal é uma sequência de segmentos de reta. Vocês, para verificar se trata de uma linha poligonal, não podem existir linhas curvas, certo? Se virem linhas curvas, não são linhas poligonais. E para desenharem a figura, não podem levantar o lápis. Reparem, a letra F não é uma linha poligonal. Porquê? Para desenhar o F, eu preciso de levantar o lápis, está bem? Tá? Há uma interrupção, não é uma sequência de segmentos de reta. Ou então, repetir caminho, não posso fazer, está bem? Tenho que andar, chego ali, ando para trás para fazer este segmento. Não é possível, ok? Ora, o segmento de reta AB, BC, CD e DE são lados. Aos pontos B, C e D chamam-se vértices. E porquê? Porque os extremos comuns a dois lados chamam-se vértices e representam-se por letras maiúsculas, ok? Reparem, porque é que o ponto D é um vértice? Porque o ponto D é um extremo que é comum ao lado DE e ao lado DC, está bem? Porque é que o B é um vértice? Porque é comum a dois lados, ao lado BA e ao lado BC, ok? Já os pontos A e E são extremidades, porque estes extremos só ligam a um segmento, está bem? Só ligam a um lado, ok? Então não são vértices. Será esta figura uma linha poligonal? Obviamente que não. Isto aqui é formada por uma linha curva e depois um segmento reta, portanto não é uma linha poligonal, tem uma parte curva. Ora, linhas poligonais. Existem linhas poligonais fechadas ou abertas, e também simples e não simples. Eu vou pôr aqui os três casos e vou passar a explicar. Portanto, no primeiro caso, a linha poligonal é aberta. E porquê? Porque as extremidades não coincidem, está bem? Não estão unidas. Já no segundo e no terceiro caso, são linhas poligonais fechadas. Ora, agora, no que concerne a simples, quando é que uma linha poligonal se diz simples? Quando os seus lados não se cruzam. Portanto, neste caso é uma linha poligonal simples e no segundo também é uma linha poligonal simples. No terceiro caso já é não simples, porque existem aqui dois lados que se cruzam, ok? Muito bem, então, em suma, eu faço depois o resumo no final, está bem? Ora,
para que seja possível construir uma linha poligonal fechada, tem que existir pelo menos 3 lados, 3 segmentos de reta, senão não consigo fechar. Portanto, pus aqui 5 segmentos, 5 linhas poligonais e vamos classificá-las. No primeiro caso é uma linha poligonal fechada e simples, o segundo caso é uma linha poligonal aberta e simples, o terceiro caso é uma linha poligonal fechada e simples, o quarto caso é uma linha poligonal aberta e não simples, dois lados que se cruzam, portanto não simples, e por último é uma linha poligonal fechada e simples. Uma linha poligonal fechada simples divide o plano em duas regiões. Uma região limitada, portanto, a parte interna, reparem, esta parte aqui, o que é que acontece? A união destes dos lados chama-se fronteira, certo? A parte interior, certo, que está dentro, é uma região que é limitada, parte interna, e uma parte externa, portanto, uma região que é ilimitada. Portanto, o plano fica dividido em duas partes. A parte interior, a parte interna, certo? Que é uma região limitada pelos lados da linha poligonal fechada, e uma região ilimitada, que é a parte externa. Ora, o que é um polígono ou um polígono simples? É a união dos lados de uma linha poligonal fechada simples com a respectiva parte interna. Então, o que é que faz parte do polígono? Faz os seus lados, que é a fronteira, a união dos lados chama-se fronteira, e a região interior. Está bem? Vamos estudar somente os polígonos simples, está bem? Os polígonos não simples não estudaremos, tá? Só os polígonos simples. Vamos aprofundar. Ora, muito bem. Tem aqui 3 casos de polígonos simples e agora, reparem, eu olho para estes 3 casos e posso ainda diferenciar. Digo assim, este polígono aqui é polígono convexo, enquanto que estes aqui são côncavos. E como é que eu posso ver? Muito simples, tenho duas formas de ver, através dos ângulos internos, certo? Dos ângulos internos do polígono, ou seja, ou através de um segmento de reta. Vou explicar. Vou começar pela explicação dos ângulos. Reparem, o que é que eu tenho? Aqui tenho um pentágono, portanto, 5 ângulos internos, e todos estes ângulos são convexos, porque a sua amplitude é inferior a 180 graus. Portanto, o polígono é convexo. Neste caso, eu tenho aqui um ângulo que é côncavo, porque a sua amplitude é superior a 180 graus. Então, quando eu tenho um polígono que tem pelo menos, quer dizer, pelo menos significa um ângulo ou mais, cuja amplitude é superior a 180, então o polígono é côncavo. Outra forma de ver é por segmentos de reta, ou seja, reparem, o que é que eu posso ver? Se unires dois quaisquer pontos do polígono, o segmento de reta obtido está sempre contido no polígono. Imaginem, tem aqui este ponto e este ponto, marquei. Estes dois pontos pertencem ao polígono. Uno forma este segmento de reta e todos os pontos do segmento de reta encontram-se dentro do polígono, fazem parte do polígono, então o polígono é convexo. Quando isso não acontece, o polígono é côncavo. Reparem, tem aqui um ponto que pertence ao polígono e este ponto que pertence ao polígono. Uni os pontos e forma um segmento de reta. Mas o que é que vocês verificam? Que há pontos do segmento de reta, estes aqui que eu estou a assinalar, que não fazem parte do polígono. Então, nesse caso, o polígono já é côncavo. Recordo que um segmento de reta é constituído por uma infinidade de pontos, só que eles estão tão juntinhos que dá a ideia que formam uma linha reta, ok? Então, que é precisamente o que diz aqui. Existem sempre pelo menos dois pontos que unidos formam um segmento de reta que não está totalmente contido no polígono, ok? Polígono convexo, quando qualquer segmento de reta que une dois pontos do polígono está contido no polígono. Caso contrário, o polígono diz côncavo. Portanto, nomes de alguns polígonos, tem que saber os nomes dos polígonos até 20, portanto, 1 e 2 lados não existe, porque não é possível formar um polígono, porque um polígono simples tem que ser uma linha poligonal simples e fechada. Ora, se tem 1 e 2 lados, não é possível fechar. Portanto, a partir de 3 chama-se triângulo, 4 quadrilátero, porque pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um paralelogramo, etc. 5 pentágono, 6 hexágono, por aí fora, está bem? Até 20. 20 chama-se um polígono com 20 lados, diz-se icoságono.
Aqui, se quiserem saber mais, podem ler. Exercícios da página 52. Antes disto, eu vou primeiro tentar fazer, vou só fazer aqui um resumo, rapidamente. Fiz a asneira. Ok, então vamos. O que é que nós vimos? Vocês têm que saber a definição de linhas poligonais. Não é definição, tem que entender quando é que uma linha é poligonal ou não, perceber, está bem? Não é preciso saber a definição. Então, e dentro das linhas poligonais, o que é que acontece? Poligonais, existem as linhas poligonais fechadas, certo? E abertas. E dentro das linhas poligonais também existem as linhas poligonais simples e não simples. E dentro dos polígonos, certo? Os polígonos, quando eu refiro polígonos, são os polígonos simples. Há dois tipos, que são os polígonos côncavos, e os polígonos que são convexos, ok? Basicamente é isto que vocês têm que saber. Portanto, isto é muita teoria, têm que estudar a teoria, tá? Ora, muito bem, agora sim, questão 1. Só falta já agora dizer um polígono, estou aqui a ver um polígono simples, certo? Um polígono simples, sim, divide o plano em duas regiões. Portanto, esta parte interna e a parte externa, está bem? Pronto, só isso. Então, identifica as que representam linhas poligonais. Então, a não, certo? Porque para desenhar a figura eu tenho que fazer aqui uma interrupção. Reparem, vou pôr aqui. Portanto, aqui a não é uma linha poligonal. A C também não, tem aqui partes curvas, nem pensar. E a H também não. Portanto, todas as outras são linhas poligonais. A seguir, linhas poligonais simples. Portanto, não pode haver cruzamento. Então, é a B, é a D, é a figura aqui, aqui não. Aqui também não, porque há cruzamentos, certo? A G e a I. Portanto, B, D, G e I. Linhas poligonais abertas. Portanto, a B, não, sim, a E, porque diz abertas. Não refere se são fechadas, se são simples ou não simples. Portanto, abertas é só abertas. Portanto, é B, a E, a G e mais nenhuma. Portanto, B, E e G. Linhas poligonais abertas e não simples. Portanto, abertas e não simples, só temos aqui um caso, que é a E. Está bem? Portanto, E. Quais delas definem polígonos? Portanto, quando se referem polígonos, são os polígonos simples. Então, é o quê? Aqui a figura D, portanto, isto é um polígono simples. Aqui é um polígono não simples, portanto, não interessa. E aí, portanto, só D, I. D, I. Por último, façam, por favor, os exercícios 1, 2 e 3 da página 87. Se houver dúvidas, digam, por favor.